Eu sou Erickson Borges, fisioterapeuta, marido da Vanessa Guimarães, pai do Henrique e do Teodoro. Eu sou Vanessa Guimarães, cardiologista pediátrica, esposa do Erickson Borges e mãe do Henrique e do Teodoro. Sejam bem-vindos ao Pode Ver, o podcast para toda a família. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que mais nos pauta, o amor. E da forma mais inspiradora, mais visceral. E você também vai conhecer a história de um arquiteto, filho de uma tradicional família de Ribeirão Preto, que com menos de 25 anos já é considerado um prodígio. Pois é, e adivinha o que mais o inspira? Se você respondeu o amor, acertou. Bem-vindo, Quintino Fassi. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E, bom, a gente vai poder falar muito sobre inspiração. É isso aí. Bem-vindo, Quintino. Vamos começar falando um pouco da sua história. Conta pra gente de onde você é, o que você faz. Bom, eu sou arquiteto urbanista, também sou empresário, sou de Ribeirão Preto, mas eu basicamente moro em São Paulo e Ribeirão, né? Sempre estou um pouco lá, um pouco cá. E eu vou contar um pouquinho de como começou a minha história, porque ela é bem longa e tem vários detalhes. Conta tudo. Vamos lá. Bom, quando eu sempre quis fazer arquitetura, foi uma coisa, eu sempre amei, né? Eu via, por exemplo, obra em condomínio e na rua, eu queria entrar, eu queria ver o projeto, eu queria ver o que estava acontecendo. E, por outro lado, eu sempre gostei muito de negócio, então eu queria, né, trabalhar, eu queria empreender e estar nesse meio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer arquitetura, eu entrei com 17 anos, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu já queria fazer alguma coisa, eu queria tentar me destacar lá dentro, né? E aí eu lembro que eu consegui um estágio, né, num escritório de arquitetura, e nesse estágio eu tive que aprender 3D, né, no YouTube. Eu fui fazendo uma aula, né, tutorial, para conseguir entrar nesse escritório. Eu entrei, passaram-se alguns meses lá dentro, o escritório me contratou para dar aula para os arquitetos de 3D lá. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a namorar e eu falei assim, gente, estava passando por várias questões assim, na vida, né, olhando muitas coisas para dentro do que eu queria para mim. E aí, um belo dia, eu pesquisei no Google assim, como fazer dinheiro na internet. Uau! E aí, rápido e fácil, né? Foi claro. Óbvio, tinha que ter De preferência. De preferência. E aí, lá saiu um curso de marketing digital, que chamava Férias Sem Fim. E aí, eu comprei o livro, né, do curso primeiro, que eu não sabia direito o que era. Na época, não era tão difundido o que é marketing digital hoje. Então, na hora eu achei que era alguma coisa como se fosse, às vezes, fazer identidade visual ou algo do tipo, né? Sim. E aí eu comprei esse curso, depois que eu li o livro. Ele ensinava você a fazer um infoproduto, né? Um produto digital, a partir do que você sabia. Comecei, e aí, assim, eu morria de vergonha de fazer vídeo. Morria de vergonha de aparecer. Meu Instagram era fechado, acho que eu devia ter 900 seguidores, assim. Eu não postava nada. E aí eu falei, bom, vídeo eu não vou fazer. Curso online eu também não vou gravar. E aí a única coisa que tinha lá que eu falei, não, bom, isso eu topo fazer, era escrever um e-book, né? Um livro. E eu falei, o que eu vou escrever com 17 anos, 18, né? Assim, não sei quase nada ainda, né? O que eu vou escrever um livro, né? E aí eu passei vendo esse treinamento, esse curso um tempão. E aí nesse meio tempo, né? Eu estava no estágio, na faculdade. E eu falei assim, bom, eu vou escrever sobre uma coisa que todo mundo me pergunta, que era como reformar ou fazer alguma coisa de forma barata. E aí eu escrevi o manual da reforma barata, né? Então eu passei 5, 6 meses escrevendo. E aí nesse treinamento ele falava assim, que você ia ganhar tipo 20, 30 mil reais por mês com venda de infoproduto e tal. Só que assim, você imagina, eu não aparecia, então eu não estava ativo em rede social para conseguir vender nesse padrão. Aí eu falei, bom, quer saber? Vou conseguir estourar de vender, vai ser uma beleza e tal. E eu ainda no estágio, na faculdade, escrevendo isso, aí eu lancei o livro. Aí no que eu lancei, eu tive acho que um mês, 3 vendas. Aí eu fiquei super frustrado, né? Aquele negócio, né? Putz, nossa, passei 6 meses fazendo um negócio para não dar certo. E aí
nesse período, eu estava estudando muito, assim, lendo livro de autoajuda, coisa de empreendedorismo, para entender o que eu ia fazer. Porque eu queria empreender, eu queria ganhar dinheiro, só que eu falei, eu não posso ainda porque eu não sou formado, né? Então, eu estava ali com 17 para 18, eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí, foi quando eu estava nesse escritório, comecei a fazer muito 3D para esses arquitetos, eles começaram a me contratar para ajudar no escritório. Falei, bom, tem um negócio aí, né? Eu falei assim, eu vou terceirizar 3D para arquiteto. E aí era uma quinta-noite, assim, eu peguei, criei uma marca, né, no Canva, fiz o site, porque eu já sabia por conta do livro, né? Então eu fiz o site e coloquei no Instagram. E aí eu comecei a mandar, eu colocava uma meta que eu ia mandar 100 mensagens para 100 arquitetos por dia, né, pelo Instagram. Então eu fazia isso. Aí tinha dia que eu não recebia nenhum retorno e tinha dia que eu conseguia, mas às vezes nenhum fechava. E aí os que pelo menos tinham uma interação, eu oferecia de graça. E aí depois eles viraram meus clientes. 6 meses eu já estava com 6 pessoas trabalhando para mim online, né? Outros artistas 3Ds. Abri o escritório físico do estúdio de 3D, né? Isso no terceiro ano de faculdade. E aí depois de um mês eu já tinha uma arquiteta lá, que ela que coordenava, né, a empresa, o estúdio 3D, que fazia tudo. Eu falei, bom, peraí. Eu falei, se eu tenho uma arquiteta aqui, eu tenho um espaço físico e começaram a surgir oportunidades de projeto de arquitetura, eu falei assim, ela pode fazer os projetos, eu vou ser diretor criativo. E aí começou o escritório. E aí nisso a gente abriu o escritório de arquitetura, o meu nome, né, Quintino Fassi Arquitetos. Comecei, aí eu pirei, né, porque de fato eu estava fazendo uma coisa que eu amava, porque o 3D não era uma coisa que eu amava, eu estava fazendo para um meio para empreender, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo aí da faculdade, a gente conseguiu fazer projeto para vários influenciadores, inclusive para Jade Picon, a gente fez o projeto do escritório dela, e depois a gente fez uma joalheria. O negócio foi crescendo, aí a gente foi chamado para fazer Casa Cor, Ribeirão, e eu não estava nem formado, eu estava fazendo TCC. Aí a gente entrou na Casa Cor, foi assim uma experiência maluca. No final a gente ganhou o prêmio de ambiente mais bonito da mostra. E aí a Casa Cor São Paulo convidou a gente para entrar. Então esse é um resumo rápido do que eu fiz até hoje. Eu achei que eu ia gostar da tua história, mas eu estou encantada, porque realmente você é um garoto prodígio, um garoto bem com uma visão de mundo muito, muito legal. Gostei muito. Que bom, fico feliz. E tão novo, já 2 Casa Cor, então. Ribeirão e São Paulo. Foram 3. A gente fez uma Casa Cor no ano passado, em Ribeirão. E aí, esse ano, a gente fez São Paulo e Ribeirão também. Bacana. E, Quintino, como que é o seu dia a dia? Já que você é de Ribeirão, tem residência e escritório, né, físico lá, mas você também tem representação em Uberlândia, Cuiabá e vive se dividindo entre Ribeirão e São Paulo. Isso. Bom, é uma rotina corrida. Eu, basicamente, fico a semana inteira em São Paulo, quase. Eu costumo ficar segunda em Ribeirão para eu poder organizar a rotina do escritório, ter as reuniões que a gente precisa com a equipe, porque o meu operacional fica lá. E aí depois eu venho para São Paulo, fico até sexta, depois eu volto para Ribeirão. Só que os escritórios de Uberlândia e Cuiabá, a gente tem diretores que tocam o escritório lá. Então eu não preciso estar lá fisicamente, porque a gente cuida de tudo isso remoto, né? Nas reuniões de equipe, de treinamento, e então eu não preciso estar lá constantemente, né? Só dependendo do evento que a gente tem. Quantas pessoas? São várias. A gente tem equipe de 3D externa, a gente tinha uma equipe de 3D interna, que agora também está home office. A gente tem arquitetos, coordenadores, estagiários, os diretores dos escritórios. A equipe também externa, né, de relações públicas, assessoria. Então, tem uma equipe grande em volta. É muita gente. É muita gente. E ainda tem a família, né? E tem a família. Como que você se divide em relação ao trabalho e à família? Como que é ser filho, irmão, amigo, também tem os amigos. Exato. E ainda namorado, né? A namorada... Vamos lá, você me conta. Eu vou te contar. Bom, assim, eu hoje, desde que eu comecei a empreender... Eu acho que acendeu uma luzinha em mim que eu queria muito aquilo, sabe? Foi um foco para mim, que era um sonho, que eu queria realmente ter um legado, eu queria ter um negócio que as pessoas lembrassem, eu queria criar meu nome. Eu queria isso cedo.
Então, assim, eu abdiquei de muitas coisas. Então, por exemplo, faculdade, eu nunca fui em nenhuma festa de faculdade. Final de semana, era final de semana estudando. Eu sempre estudei muito. Então, eu abri mão de muita coisa, mas eu não me arrependo nada. Então, assim, só que hoje, a maioria dos meus amigos são amigos de trabalho. Então, meus amigos são a construtora que está comigo diariamente. Tem meus amigos de escola, né, de antigos, que eu tento ver. A gente se vê às vezes uma vez no mês, e depende da época. Mas hoje meu foco muito é o trabalho. E final de semana é minha namorada e minha família, que aí eu estou em Ribeirão, né? Então eu me divido da forma que eu consigo. Você aqui falando e eu fiquei pensando. A Valesca é uma fofa, né? Uma princesinha. O nome dela eu costumo gostar exatamente, que também parece com o meu. Então, ainda rolou uma afinidade, assim. Sim. Como que é vocês e as redes sociais, assim? Você protege bem a relação de vocês? A gente, pelo menos, é a impressão que passa. E hoje... Você acabou de contar para a gente que rede social para você é bem visceral também. Sim. Então, você protege porque acha mais seguro para a relação ou não é uma questão importante? Olha, eu protejo sim, porque assim, hoje, eu falo, meu relacionamento dela, a gente namora já faz mais de 6 anos, né? Então, a gente se conheceu quando eu tinha 16, né? Nós dois temos a mesma idade. E a gente, graças a Deus, assim, a gente se dá muito bem. Então, eu falo que hoje eu vejo muitos amigos meus, e amigos mais novos, mais velhos, que tratam o relacionamento como se fosse uma coisa muito descartável. E a gente sempre teve uma relação muito boa. Então, a gente toma muito cuidado com o que a gente mostra para os outros. Eu tento mostrar o menos possível. Porque, eu não sei, vocês eu acredito que sim, mas eu acredito muito em energia e tudo que a gente passa... Então, eu acredito que a energia das pessoas também volta para a gente. E mesmo se é uma energia boa, se é uma energia ruim, ela volta, né? Então, a gente tem que se blindar. Então, eu tento mostrar o menos possível que eu consigo do meu relacionamento em rede social. Eu coloco, assim, obviamente, coisas que são muito especiais. Então, datas, alguma surpresa que eu faço para ela, alguma coisa assim, aí eu coloco. Mas o nosso relacionamento dia a dia, a gente mostra muito pouco. Preferem se preservar. É a nossa empreitada de hoje, né, amor? A gente aqui está lançando o Pode Ver. É uma ideia de ambos. A gente faz muita coisa juntas em casa, mas para o público é a primeira vez que a gente tem essa ideia. Então, por favor, só energia positiva, gente. Good vibes, sempre. Exato. Para vir e voltar igual o tempo todo. E a Valesca, ela atua em que área? Ela é advogada. E ela, imagino que seja uma inspiração para você, né? Como homem e como profissional também, como ela te inspira? Ela é incrível, assim, eu falo que a gente começou a namorar muito cedo, então, basicamente, a gente foi crescendo junto, né? E é curioso que eu conheci ela no pré. Então, a gente estudou juntos no pré, depois primeira série, aí fui para outra escola, aí a gente não se viu mais, e aí depois... Por uma amiga, a gente se conheceu de novo, assim, vamos dizer, quando a gente tinha 16. E a gente era completamente opostos. Então, ela era super quietinha, tímida, mal saía. E eu lá com 16, 17, eu saía sexta, sábado, domingo, todos os dias. Eu era da turma do pessoal que ia pra festa. Então, assim, eu nunca imaginava que a gente ia começar a namorar, porque era completamente diferente, né? E aí, quando a gente começou a namorar, a gente... assim, parece que um completou o outro, sabe? E conforme a gente foi passando o tempo, eu só admiro ela cada vez mais, porque é uma coisa que a gente, vocês com certeza sabem isso muito bem, quando a gente começa a atingir um sucesso, vamos dizer assim, ou conseguir algumas coisas na vida, você consegue entender quem gosta de você ou não, quem vibra por você ou não, quem está feliz de verdade. E ela é a pessoa que vibra por mim com tudo, ela me apoia, ela é a mulher que, assim, tem vários tipos de relacionamentos, né? Então, tem relacionamento que a pessoa vai ou ajudar a impulsionar ou ajudar a pessoa a não crescer, né? Então, assim, ela teve vários momentos da minha carreira que ela poderia muito bem achar ruim, não querer que eu fizesse, ou enxergar que aquilo era uma competição, né? Porque tem relacionamento que é uma competição, né? Não é o outro um pelo outro. Então, hoje, assim, ela me apoia em tudo. Não tem um A para falar que
eu vou fazer tal coisa, preciso de uma viagem a trabalho, preciso fazer algo assim. Não vai dar certo, você vai conseguir. Então, hoje ela é meu maior apoio, por isso que ela é minha inspiração. Então, eu admiro ela pelo jeito que ela lida, né, com as coisas desde que a gente tem 16 anos, entendeu? Então, ela tem uma maturidade que, nossa, não condiz nem com a idade, sabe? Entendi. E acaba te inspirando no trabalho mesmo, com certeza. Né? Nos ambientes também. Aí tem história boa. Conta aí. A primeira casa cor que eu fiz, que foi a Casa Cor de Ribeirão, eu falei assim, bom, desde que eu abri meu negócio, de que eu comecei a empreender, eu tinha vários sonhos de coisas que eu queria atingir e ela tá em todos esses, né? Então, tudo que eu sempre fiz e faço, eu faço pensando nela. Então, eu falo, quem que é a pessoa que eu preciso, né, mostrar e quero que veja esse carinho? É ela. E aí, quando eu fui fazer o ambiente, eu peguei um loft, né? Então, era um ambiente que a gente ia construir do zero. Então, eu tinha um terreno e podia construir livre. E aí, nesse terreno, o que eu fiz? Eu fiz todo o ambiente inspirado nela. Então, eu peguei o W, né, que é a letra do nome dela. Eu fiz o layout. Então, a gente criou uma cozinha, um living e um quarto. E aí, eu parti daí, né? Então, eu fiz o ambiente todo curvo, né, pelas curvas femininas. Eu peguei o perfume dela e mandei fazer uma essência para o ambiente. E aí foi fofo demais. Não, e foi a essência mais vendida da Casa Cor de todos os anos. Que massa. E ficou incrível assim, a essência, e aí a gente fez isso pro ambiente. E aí a gente foi fazer uma ação pro Dia dos Namorados, só que ela não sabia que era mentira, né? E aí a gente foi tirar foto, a fotógrafa já estava preparada para fazer foto dela. E ela achou que era para uma campanha de Dia dos Namorados. Mas não, eu mandei fazer uma foto, né, uma tela que tinha 2,20 metros por 1,50 dela. E aí eu coloquei bem no meio do ambiente. Então eu não contei nada para ela. E aí no dia que inaugurou a Casa Cor, eu levei ela. Aí a hora que a gente entrou, assim, no ambiente, eu abri a porta e tinha uma foto dela, assim, gigantesca, maior que ela. Ela quase caiu para trás. Eu imagino. Não é para menos. Foi muito bom. Meninos se inspirem, viu? Meninas também. O problema é que é difícil superar um tipo de surpresa assim, né? Você está complicando a nossa vida, viu? Olha, eu vou te falar que eu fiquei todos os dias lá. E olha que meu marido, ele capricha. Não, mas se ele falou isso... Mas agora... Chegar nesse nível é complicado. A gente ficava todos os dias lá, né? E eu ria muito, porque chegava casal, às vezes vinha só a menina, ela via, aí voltava, trazia o namorado e falava assim... eu quero coisa assim. Nossa, pode ver, pode crer que... pode ver. Que é o que vai fazer. Então, assim, mas aí, enfim, ela amou, foi incrível. E eu falo que, assim, as grandes coisas estão nas pequenas coisas, né? Sim. Vamos dizer assim, o detalhe está no detalhe. Então, tá na ação de pensar nisso, de mostrar isso para ela. Porque isso não era para o público, isso era para ela entender a admiração que eu tenho dela. E aí a mesma coisa eu fiz esse ano. E aí esse ano ela falou assim pra mim, eu nem vou ficar muito na Casa Cor esse ano, não vai ter quadro meu, né? Ficou rindo e tal. E aí o tema era infinito particular. Uhum. E eu fiz um loft também esse ano, que era um quarto, junto com uma cozinha e um living. E aí eu mandei pintar com uma artista, né? 2 artistas que eu amo lá em Ribeirão. Mandei pintar 27 quadros dela, que é o dia a gente começou a namorar dia 27, né? De agosto. E aí eu mandei pintar 27 quadros dela de uma foto que eu tirei dela na pandemia. Que é uma foto linda dela. Eu vi. Você chegou a ver? Uhum. E só que a gente estava viajando quando inaugurou a Casa Cor, ela não viu. Aí ela chegou a ver a foto assim no celular, ela olhou. Ela falou assim, que legal, que obra que é essa que você colocou? Eu falei, uma série da Maísa e da Ana, né? Falei, ficou super bacana e tal. E ela não viu. Aí a hora que a gente chegou, eu fiz uma surpresa para ela ver e ver o rosto dela. Então, eu falo que, assim, são os detalhes, né? São os detalhes que importam desde uma coisa que você faz para uma pessoa até para um cliente, né? Então, até o que, vamos supor, numa reunião de briefing que a gente está com o cliente, tentar entender o que é importante para ele, é isso que eu vou colocar no projeto, né? Então, são esses detalhes que eu me importo muito. E falando nessa questão de inspiração, Quintino, tem elementos que você coloca nos seus projetos, que você... pensa, por exemplo, quando for minha casa eu gostaria de algo assim, alguma identidade tua que você imagina que futuramente você vai usar quando for a sua casa, se já na sua casa você usa?
Não, com certeza, madeira. Principalmente é uma coisa que eu uso muito em projeto, não só porque eu gosto esteticamente, é porque madeira ela traz aconchego, eu consigo resolver com madeira também a questão acústica, então ela absorve um pouco, porque senão você pega, por exemplo, um material que ele só reflete o som, por exemplo, vidro, gesso, dependendo do piso que é brilhante, eu vou criar uma casa que tem eco, por exemplo. Né? É uma coisa simples, mas que a gente às vezes não toma cuidado. Então a madeira ela absorve um pouco, né, o som, ela traz esse aconchego. Então, eu sou muito ligado em elementos naturais, então eu uso muita pedra natural, não coisas artificiais, né? Óbvio, a gente usa quando precisa. Então, por exemplo, tem um cliente que a gente vai usar, ele queria travertino no piso da sala dele, só que ele tem 3 meninos que aprontam muito e o travertino bruto... Nós sabemos isso. Casa, como é um problema. Então, assim, a gente tem o travertino romano bruto que eu ia colocar, ele tem uns buraquinhos. Ele falou, Quintino, eu já tô imaginando ele colocando um salgadinho ali dentro. Eu falei, não, então tá bom, então a gente vai para um porcelanato ou a gente usa o mármore e passa uma resina. Então, assim, são cuidados, né, que eu tenho hoje, que eu vejo, que obviamente eu quero usar na minha casa, né? Mas o principal é a madeira. É o que eu mais uso. É uma concepção que eu sempre tive isso. Eu acho que casa, para ter cara de casa, tem que ter elemento de madeira. A pedra natural eu gosto muito e couro. Gosto muito quando tem alguma coisa de couro. Acho que dá esse aconchego, Adoro também. Essa característica de casa, né? Não fica parecendo um consultório, um escritório, né? Tão linha reta, metal, né? Acho que esses elementos trazem essa cara, esse aconchego de casa. Exato. Né? A gente precisa mesclar essas coisas. Então, tem cliente que sempre acontece isso com um casal. Às vezes a mulher quer uma coisa e o marido quer outra. Aí é uma batalha. Então a gente precisa pensar muito bem como mesclar esses elementos para não ficar só para um lado ou só para o outro, né? Então às vezes tem um que, igual você falou, que vai gostar às vezes desses elementos que são mais comerciais, metal, coisas mais brancas, e a outra, a mulher vai gostar de madeira, de pedra. Aí eu tenho que saber mesclar isso e saber como os dois gostarem ao mesmo tempo. Terapia de casal. Terapia de casal. Praticamente. Nossa, gente, eu já tive cada caso no meu escritório, assim, eu já teve casal que separou no meio do projeto, casal que, assim, brigou feio, depois, a hora que voltou, um só voltou, olha, terminei. Eu falei, meu Deus. Então, a gente tem que ter ali muita calma, tem que ajudar, porque é um momento único, né, da vida da pessoa. Quando a gente está fazendo a casa, ou a empresa, o consultório, o que seja, né? É uma coisa muito especial, então a gente às vezes tem que ser psicólogo. É um misto, né? As profissões são assim. Em relação à profissão, se você não fosse arquiteto, você seria psicólogo? Não, mentira. Outra profissão. Qual outra você escolheria? Você acha que tem? Sim, para ser sincero, eu gosto muito de empreender. Então, se eu fosse falar uma profissão que é o que eu já faço, eu falo, acho que seria empresário, só. Investidor, algo do tipo que eu pudesse fazer em várias áreas. Mas eu não mudaria a minha profissão, porque eu amo muito o que eu faço. Dá para perceber. Que bom. Fica nítido mesmo. E além da questão idade, né, como a gente já mencionou, você é um homem jovem e tem pouco tempo ainda na profissão. Sim. Em que momento você entendeu que você é um arquiteto dessa nova geração, para isso as redes sociais são importantes e que seria um grande desafio entrar na arquitetura nesse momento de redes sociais? Olha, a rede social foi a primeira coisa que eu usei. Então, por exemplo, quando eu fui iniciar, né, no estúdio de 3D e depois no escritório de arquitetura, eu basicamente só usei Instagram. Então, foi lá que eu captei meus primeiros clientes. Óbvio, tem o boca a boca, né, o networking que a gente faz ali. Mas o Instagram, ele é muito importante porque hoje o Instagram é a cara da empresa. Às vezes, meus clientes nem olham. É a vitrine. É a vitrine. O cliente às vezes nem olha meu site. Ele nem sabe que tem site. Isso. Então, hoje o Instagram, e sempre, desde que eu comecei, sempre foi a minha maior aposta. Então, tudo que eu investi de marketing foi lá. Então, era lá que eu criava portfólio, era lá que eu criava contato com os clientes, era ali que eu investia meu tempo. E é até onde hoje eu invisto meu maior investimento no Instagram. Né? A equipe é voltada para o Instagram, a social media é para o Instagram. Então, tudo é voltado para o Instagram hoje, né? Então, foi assim que eu falei, não, bom, se eu quero atingir o número de pessoas que eu quero atingir, é por lá que eu vou começar. Então, foi assim. E quando você não está desenvolvendo um projeto, tem algum hobby, algo que você goste de direcionar, de canalizar a tua criatividade?
Olha, tem duas coisas que eu gosto muito. Uma é fazer estratégia para o meu negócio crescer. Então, é ficar parado realmente pensando em tudo que dá para eu estimular para fazer ele aumentar. E a outra coisa é treinar. Então, eu amo treinar, correr, musculação. É o que acaba me tirando um pouco assim da loucura. É onde eu procuro um pouco é o meu escape, vamos dizer assim. Bacana. Muito bom. Eu vou puxar de novo o assunto família. Vamos. Todos os homens da sua família têm o mesmo nome, é isso mesmo? Conta pra gente. É assim, eu tenho alguns tios, vários primos. A maioria deles tem o Quintino no nome, só que a maioria tem nome composto. Então, tem sempre um nome com Quintino e o Fassi é o sobrenome, né? Só que na minha família mais íntima, né, dentro da minha casa, tem meu pai, meu irmão e eu. Então, meu irmão é Quintino José Fassi Júnior, que é o nome do meu pai, que é Quintino José Fassi, e eu tenho o nome do meu avô, que é Quintino Fassi Neto. Então, só que assim, dá muita confusão. Então, às vezes as pessoas acham que eu sou um primo, ou confunde, liga lá em casa, eu quero falar Quintino, do qual você quer falar? Então, tem muito isso. É bem complicado. Chamou Quintino Fassi, então os três, todo mundo vai olhar. Todo mundo olha, exatamente. Todo mundo olha. Curioso isso. Você ter escolhido a arquitetura te gerou desconforto em algum momento? Eu não consigo imaginar isso, mas sim, alguma piadinha? Claro, nossa. Quando eu fui fazer arquitetura, que eu estava no terceiro colegial, eu estava entre fazer economia e arquitetura, mas é porque eu achava que economia eu ia estudar muito negócio, né? E eu sempre amei empreendedorismo, eu ficava fascinado com o que eu ia fazer na minha vida, né? Mas assim, eu sempre amei arquitetura desde pequeno, então não tinha dúvida, né, de qual caminho seguir. Eu comecei a cogitar economia quando eu estava, sei lá, no terceiro colegial, e aí vem as piadinhas, né? A arquitetura é profissão de mulher, ou é profissão de... enfim, né? E aí, ali naquele momento que eu falei assim, bom, eu vou entrar nessa profissão e ali eu vou ser o melhor. E eu coloquei isso na minha cabeça do dia que eu entrei na faculdade. Então, eu não descansei enquanto eu estava na faculdade ainda e tinha virado ali uma referência. Então, quando eu saí da faculdade, eu já estava ganhando prêmio na Casa Cor. Eu falei, bom, consegui o que eu queria, sabe? Uhum. E eu tinha esse foco. Não era era por uma questão mesmo de eu me desafiar. Né? Eu falava, bom, se eu quero estar nessa profissão, se eu quero ser diferente, não quero seguir só, de fato, o caminho da família, que assim, a minha família inteira fez direito, praticamente. Todos os primos, todo mundo mexe com outras áreas. Eu falei, bom, se eu vou para essa área, eu preciso ser muito bom no que eu estou fazendo. E aí ali eu não descansei desde o primeiro dia de aula. Muito bacana. E você mencionou de novo essa questão de tão jovem já ter atingido algo que, se não todos, a maioria dos arquitetos querem, que é a Casa Cor, né? Sim. E rolou algum ciúme da geração mais antiga, por ver um rapaz tão jovem já tendo essa notoriedade, o próprio crescimento seu nas redes sociais, isso muitas vezes desperta olhares, como a gente começou conversando, olhar e energia, tanto para o lado bom como para o lado ruim, e muito julgamento também, muitas vezes, né? Como que foi para você assim, a recepção, né, a receptividade dos profissionais mais antigos para essa tua entrada no mercado de trabalho com tudo já? Olha, foi bem complicado, para ser sincero, porque quando eu comecei no Instagram, eu fui começando aos poucos, assim. Então, eu comecei, na verdade, a minha primeira a aparecer no Instagram foi quando eu já tinha aberto a minha empresa de 3D, não estava muito voltado para arquitetura, então ainda não era ameaça para ninguém, né? Eu estava, na verdade, prestando serviço para essas pessoas. E aí, ali, eu fui lançar um treinamento para empreender do zero, né? Porque quando eu abri a empresa, eu abri com R$150, basicamente. Eu criei o site, comecei a vender e aí cresceu muito. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer live, comecei a tentar vender esse treinamento. E aí, obviamente, aí foi onde o meu Instagram cresceu na primeira vez. Só que nessa vez, foi o primeiro contato que eu tive com as pessoas falando mal de mim. Por quê? O pessoal mandava mensagem, me fala aí como que é ser empresário trabalhando de casa, zoando, fazendo piadinha. Outra, teve um comentário de uma menina
que, bom, se ela escutar isso vai ser ótimo, né? Porque Marcou. Marcou. Ela era amiga de uma turma, né, da minha namorada. E aí o pessoal falou, nossa, olha que legal, o Quintino abriu uma empresa de 3D e tal. Ela falou assim, nossa, isso é uma porcaria. Ele simplesmente está fazendo o trabalho que estagiário faz em escritório de arquitetura. Então, assim, sabe, tiveram essas coisas. E aí isso foi meio que me alimentando. E aí quando eu abri o escritório de arquitetura, eu comecei, já estava mais ativo no Instagram, eu comecei a colocar a caixinha de pergunta. Aí o pessoal começava a mandar assim, criaram um Instagram fake e mandava, me conta aí como que é ser arquiteto sem ter cal, me conta qual que é o segredo. E assim, um monte. Gente, o que esse pessoal tá fazendo? Eu falei assim, o que eu estou ameaçando eles? Eu não tenho quase nada ainda no mercado, né? E aí ali foi onde eu comecei a aparecer nos stories, porque eu fui para falar, né? Eu falei assim, bom, vocês criam um Instagram fake para vir falar mal de mim, me xingar? Eu falei, por que vocês não vêm falar? Pega o Instagram normal de vocês para eu saber quem que é. Vocês não têm coragem, né? E aí ali eu recebi um monte de mensagem. Aí puxou pra briga. Aí foi ótimo, porque aí eu comecei a aparecer. E aí o Instagram foi crescendo. E aí eu comecei a aprender a lidar com as críticas. Só que teve um post, que teve um Instagram que era um Instagram de curiosidades, que ele me mandou mensagem, viu a história, porque eu tinha saído num jornal na cidade, e ele falou assim, olha, eu posso fazer uma publicação? Que aí ele publicou lá, jovem abre empresa aos 18 anos, é a primeira empresa de desenvolvimento gráfico focado em lançamento imobiliário do país. E postaram. Aí eu fiquei super feliz, né, na época. Nossa, eu fiquei doido. Aí eu ficava acompanhando os comentários, que a página era muito grande. Aí um cara lá comentou, abrir empresa é fácil, quero ver não quebrar. Aí eu fui lá, caí na besteira de responder o cara. Aí eu respondi ele. E aí ele foi lá, procurou o nome da minha família no Google. Ele mandou lá, ser filho de milionário é fácil, aí você só abriu por isso. E começaram a me detonar lá, o cara. Aí ele começou a marcar gente, para chamar pessoas para me xingar. E aí ali eu meio que recuei, meio que falei, não, eu vou ficar um pouco fora do Instagram. E aí depois você vai aprendendo e voltei. E aí eu comecei só com arquitetura mesmo, a aparecer. E aí meu primeiro contato, né, com o que você perguntou, vamos por assim, dos veteranos, né, se incomodarem, foi quando eu entrei na Casa Cor. Porque aí quando eu entrei, eu já estava assim, com o Instagram grande lá, eles já estavam achando ruim porque as lojas começaram a me chamar para fazer publicidade. Então as lojas me chamavam para ir gravar quando tinha coisa nova e tal. Eles já estavam ficando incomodados, porque eu não era formado. E a hora que eu entrei na Casa Cor, eu peguei nos maiores ambientes lá. Aí isso sim acabou gerando uma questão ruim ali. Só que eu era muito ingênuo, então eu não reparava muito nisso. Eu estava muito focado no meu ali. E aí no último dia, eu tive um problema que 4 semanas antes, a marcenaria que ia fazer para mim me deixou na mão. E aí eu tive que contratar 3 marcenarias, porque o meu ambiente era todo curvo. Então você imagina, eu tive que ir com a minha equipe, a gente desenhou o ambiente inteiro à mão, as curvas, porque o marceneiro que ia fazer, ele não tinha maquinário. Então ele teve que cortar tudo na mão. 70 metros quadrados, foi um caos. E aí nisso, meu ambiente foi o último a ficar pronto. Na noite anterior da inauguração para a imprensa, tava a minha equipe toda lá, tava todo mundo trabalhando. Você olhava o ambiente e falava assim, não vai entregar. Falava, não tem como. Aí eu fui pegar uma mangueira com uma arquiteta minha. Né? Pra que dormir? Fui pegar uma mangueira com uma arquiteta minha para aguar o bambu que tinha lá no meu espaço. E os arquitetos estavam todos numa mesa, assim, na parte de baixo, né, da Casa Cor, comemorando, porque estava tudo pronto e tal, só que estava tudo apagado. Então ninguém me viu lá pegando uma mangueira no meio do mato. E aí um lá, infeliz, virou e falou assim... olha ali o ambiente do Quintino, quem mandou o moleque querer pegar o maior ambiente e não dar conta? Amanhã a gente ri dele, do pessoal lacrando o ambiente dele. E aí todo mundo dando risada, todo mundo. E aí eu falei, eu vou entregar isso. Eu vou entregar e vai ficar muito bom. Aí eles não entendem que isso me instiga. Fiquei lá de madrugada toda, eu e minha equipe, a gente dormiu assim 1 hora, voltou. E aí a hora que eu voltei, eu entreguei 3 minutos antes da imprensa chegar. Não deu tempo de fazer produção, assim, a decoração e os detalhes finais. Fiquei super chateado. Eu falei, bom, me ferrei, né? Não deu tempo, eu olhava do lado, todo mundo, uma super produção. Aí fui embora. E na época eu tinha uma outra relações públicas que ela tava lá comigo, né? E aí ela foi, e eu fui para casa tomar banho, né? Eu tava parecendo um mendigo, saí correndo, assim, tudo sujo, o pessoal chegando.
E aí, a hora que eu voltei, ela me ligando, ela, Quintino, o pessoal tá amando o ambiente, o pessoal só postando no meu ambiente. Aí eu falei, graças a Deus, né? E aí começou a mostra, aí no final teve a premiação, aí a gente ganhou como ambiente mais bonito da mostra. Olha isso. Aí eu falei, valeu a pena. É a melhor resposta, Arrepiei. né? Eu falei, valeu a Muito pena, legal. porque o universo dá aquilo que você coloca. Né? Então, isso. se você manda coisa boa, vai voltar coisa boa. Então, não adianta lá eles acharem ruim, falarem mal de mim. Eu tava fazendo só meu trabalho ali, né? Não tava prejudicando ninguém. E aí eles veem muito como uma ameaça, como um concorrente. Eu costumo dizer que concorrência, gente... Tá, tudo bem, não posso falar que não existe, mas eu não dou a menor bola para concorrência, porque só fica contigo quem gosta do teu trabalho. Exato. Só vai ser paciente meu quem... Né, quem tiver uma ligação com você. Tem um vínculo, quem cria vínculo comigo. Então, isso até criar não é tão fácil, não é tão simples. Não. As pessoas acham que só foi para ela porque não veio para mim. Mas quem não sabe, isso. gente? Tem gente tem para todo mundo. Exato. Hoje o mercado, principalmente médico é uma coisa. E médico e arquiteto tem uma similaridade que é o seguinte: se você não tiver empatia ali e você não gostar da pessoa. Não vai. Isso. Não importa, não pode falar que eu amei o projeto, mas se você não gostar do cara, você vai ficar com ele ali 2, 3 anos, às vezes, para construir uma casa, gente. Então, o médico é a mesma coisa. Você vai estar, por exemplo, o meu médico, que eu vou hoje no meu endócrino, eu vou nele a cada 3 meses, eu vou há 5 anos. Sim. Então, você precisa ter isso. E aí, esses arquitetos não entendem isso, infelizmente, né? Então, tiveram várias vezes que eu... No começo, assim, ingênuo, eu queria pedir dica, né? Pedir ajuda. Como que você faz para cobrar? Tal, lá no comecinho. E aí, eles me passavam informação errada para não dar certo. Eu falava, gente, que besteira. Aí, hoje, a gente tem um treinamento que a gente vende para arquitetos, né? Que é o ArcPro. Aí, chegou um arquiteto um dia numa loja e falou assim, você é burro? Ele falou, por que você está ensinando pros outros tudo que você fez? Aí eu falei, putz, esse cara não entendeu. Não, exatamente. Esse cara não entendeu. E aí eu falei, bom, deixa ele não entendendo, porque vão ter vários outros arquitetos que vão somar comigo e vai dar... E cada um tem o seu, tem cliente para todo mundo. Então eu não enxergo concorrência assim. Aqui a gente veio para querer saber de você, mas eu vou ter que falar uma coisa relacionada a isso. Eu quero saber. Um dia eu vi assim, eu pedi para me ensinarem. Se a pessoa estiver ouvindo, de repente, vai ser bom. Me ensina o que é PQS. Como que eu calculo? E eu vi assim... Eu era minha musa inspiradora. Nossa. Você acha que eu vou te dar de mão beijada, que eu levei anos para aprender? E aquilo, tipo... Acabou. Foi um boom, assim. Um banho de água fria mesmo. Sim. Porque quando a pessoa te inspira... Não pode, né? Não, uma coisa assim... É muita expectativa que você gerar na pessoa. E aí Nossa, imagina depois, eu no cargo da pessoa e ensinando para todo mundo, chamando assim, vem cá, que eu quero te ensinar aqui o PQS. O pessoal nem pedia, eu ensinar. E até hoje eu ensino para todo mundo. Exato, mas você está somando para um monte de gente. Exatamente. A gente quer que as crianças vivam mais, a gente quer dar saúde. Como que escutar isso de um professor? Você escutar isso... Não, enfim, eu tinha que deixar isso registrado nesse momento. Acontece em todas as áreas, né? E no fundo, o profissional que é bom e que sabe que é bom, ele não tem medo da concorrência. Não. Na verdade, é como você falou, que tomara que eleve o nível da concorrência para a profissão melhorar, né? Melhor coisa. Esse medo de concorrência é muito de profissional iniciante, e iniciante eu digo não com relação ao tempo que está na profissão, mas tem pessoas com 20, 30 anos de profissão que são sempre iniciantes porque não se desenvolvem. Então, é o profissional iniciante ou o profissional que é inseguro porque sabe que ele não é tão bom. Né? Tanto que é o que muitas vezes se fala em gestão de negócio. Empresa top of mind, ela não está preocupada com as outras empresas. Porque ela sabe que as outras empresas vão estar correndo para poder alcançá-la. Com certeza. Então, assim, a concorrência se torna irrelevante para quem é bom. Né? Quem sabe que é bom, que tem essa certeza, a concorrência se torna irrelevante. E é muito satisfatório você chegar nesse nível. Né? Nossa, com certeza. E às vezes o pessoal me pergunta, fala assim, Quintino, mas como você tem tanta segurança com pouco tempo, né, de escritório? Eu falo, é porque eu sempre pensei no escritório como uma empresa. Né? Eu nunca pensei... O escritório de arquitetura ele tem um mal que, infelizmente, assim, os arquitetos eles têm uma mentalidade muito de negócio, assim, é ele, sabe? É o cara e ponto. Então, às vezes, eu tenho muito cliente que vem de arquiteto antigo, que a reclamação Quintino, o arquiteto não me responde há um mês. Eu falo, gente, mas como pode?
né? Então, assim, não tem um comercial, não tem o financeiro, não tem a coordenadora, não tem equipe. Toda a estrutura, né? Falta que estrutura. Você tem. Exatamente. E aí eu fui montando uma estrutura no começo que meu negócio quase não se pagava, era trocar figurinha, porque eu falei, se eu não tiver um atendimento já desse no começo, eu não vou conseguir atender os clientes que eu quero, entendeu? E aí assim que a gente se diferenciou, porque eu fui sempre me baseando nos grandes. Então, eu nunca peguei referência pequena. Então, às vezes a Valesca, ela sempre fala para mim, às vezes eu tô numa pilha muito grande, ela fala assim, você está se cobrando errado, lembra? Ela falou assim, você está se comparando com um cara que tem 50 anos de profissão. Ela falou, você tá bem? E eu falo, mas é assim que a gente tem que se comparar, porque se você leva, né, o seu padrão numa coisa que está ali no comecinho, é o tempo que você vai levar para chegar lá. Pode crer. E aí é assim eu sempre fui fazendo, é assim que eu faço. E aí os profissionais, infelizmente, da nossa área, que me veem assim, acaba perdendo, porque eu tenho tanta coisa para ajudar a ensinar, e não que, né, eu precise ensinar porque eu sei uma coisa a mais, não, mas tem muita coisa que eu fiz muito treinamento, sabe? Então eu peguei curso de arquiteto de Blumenau, do Mato Grosso, eu peguei já fiz vários treinamentos, e aí isso eu fui somando para o escritório. Então, assim, eu só tenho a agregar. Então, se o cara acha que é um concorrente, aí não vai ser o meu problema. Deixa para ele. Deixa para ele. E assim, você atua em várias cidades, como a gente falou no começo, e agora falando dos cursos que você fez com profissionais de outras cidades e outros estados. Você percebe uma diferença na relação entre o cliente e você e a sua equipe, com relação às demandas, às expectativas do público nas diferentes cidades em que você atua? Sim, com certeza. A cidade que eu mais gosto de atuar é São Paulo. Porque o cliente em São Paulo, ele normalmente não tem muito tempo. Então, ele quer realmente um trabalho de qualidade. Ele quer um trabalho rápido. Ele quer um trabalho que tenha um nível de exigência alta. E ele é um cliente que ele dá muito valor no nosso trabalho, do arquiteto. No interior, o pessoal já não dá tanto valor. Então, ele coloca o arquiteto como a pessoa que vai ali só auxiliar alguma coisa que ele precisa, ou ele vai colocar o arquiteto como a pessoa que ele vai ter que andar o dia inteiro junto. Então, às vezes tem cliente, isso a maior parte é no interior, não é muito em São Paulo, que você vira quase babado do cliente. Então, você tem que estar ali o dia inteiro e às vezes quer... Por exemplo, hoje eu tenho uma equipe grande para a gente se dividir e o meu cliente poder ser atendido da melhor forma possível em tudo. Então, não é sempre eu que estou respondendo. Eu respondo a fase mais crítica, então, que é a criação, a partir das escolhas de mobiliário, todos os itens que precisa, de fato, eu estar ali. Mas as outras é a minha equipe que está respondendo. E aí, quando esse arquiteto atua assim, por exemplo, no interior, se ele está diariamente, às vezes pega ali 6, 5 dias para ficar só com o cliente e os outros, né? E aí é onde vai criando problema. Então, eu prefiro atuar aqui em São Paulo, porque aqui o público é um pouco mais a minha forma de trabalhar, tem mais afinidade, mas a gente tem que se adequar em cada lugar. Por isso que os diretores são dessas cidades, porque eles já estão acostumados, né? Então, você pega, por exemplo, o meu diretor de Cuiabá, ele já sabe como as pessoas são de lá. Uberlândia, ela sabe como as pessoas... E dá muita diferença, é incrível como muda de cidade para cidade. Muda mesmo, é cultura, muda muito, né? É cultura, muda muito. Eu vou te propor agora um bate-bola. E eu vou te falar uma palavra e você fala o que vem à sua mente. Tudo bem que vai ser Valesca metade, a gente já sabe. Mas vamos lá, vamos ver o que vem. Estou curiosa. Um lugar no mundo. Londres. Ai, meu Deus, parei, porque é igual, gente. Mentira. Amor. Uma comida. Sushi. Uma cor. Branco. Um objeto. Caneta. Essa ninguém sabe. Uma mulher. Valesca. Um homem. Olha, essa é... Porque assim, tem meu pai, tem várias pessoas que eu admiro. Fala, Quintino, faz
Resolve a sua Quintino família. Fácil, já vai pronto. Quem você gostaria de ser se não fosse Quintino Fácil? Olha, se fosse no âmbito profissional, vamos dizer assim, é que eu não o conheço, não vou conhecer porque ele já não está aqui. Mas falando de uma pessoa que deixou uma marca muito forte no mundo e eu me inspiro é Steve Jobs. Então eu acho que ele é o cara. Mas não sei como pessoa, então só como profissional. Legal. Sua família? Minha base. Amor? Pra Sasha. Difícil. A Valesca. Um sonho? Deixar um legado da minha profissão e ser pai. Um pesadelo? Não construir tudo que eu estou imaginando até hoje. Como você quer ser lembrado? Bom, essa é interessante. Eu quero ser lembrado como o profissional que conseguiu atingir as expectativas dos meus clientes, um pai muito bom, um marido incrível, um amigo que está sempre nas horas que precisa. Enfim, uma pessoa que está ali para ajudar. Acho que é isso que importa no final das contas. Boa. Quintino Fácil por Quintino Fácil. Como assim? Pois é. Bom... Você, sua essência. Olha, eu acho que a minha essência hoje é tudo que eu faço diariamente. Então, é a minha profissão, é como eu sou com a minha família, com a minha namorada, com os meus clientes e tudo que eu sonho atingir. Né? Acho que é isso. Demais. Sem palavras. Maravilhoso. Obrigado. Nossa, Quintino, quero agradecer muitíssimo, né, amor? Eu que agradeço o convite para estar estreando aqui. Um ótimo bate-papo. Eu tô, assim, acho que mudou a cabecinha de muita gente que está nos ouvindo. Espero que sim, né? Espero que sim. E olha, gente, lembrando, energia boa para energia boa. Só energia boa. Só energia boa. É o que nos move, a boa. Com certeza. Obrigada, querido. Eu que agradeço o convite e sucesso para o podcast. Muito obrigado. Obrigado por ser esse profissional inspirador para a gente, viu? Foi, sem dúvida, o convite não só pelo sucesso que você tem, mas pela pessoa e pelo profissional que você representa. Obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha. Muito obrigado. Amor, obrigado. Muito legal. Estou Demais. muito feliz. Acertamos em mais um convidado. E esse podcast é para isso, né? É para a gente trazer histórias inspiradoras, falar do nosso dia a dia, trazer algo diferente para o dia das pessoas também, para a vida que anda tão estranha. Acrescentar coisas boas, né? Com certeza. Acho que boas histórias, boas experiências, porque no fim sempre a gente usa tudo como uma referência, né? Como você mesmo disse, sempre. Né? Sempre a gente usa as coisas como inspiração. Demais. É isso, pessoal. Está aqui o nosso Pode Ver de hoje. Espero que vocês curtam hoje e por muito tempo. E, por sinal, ativem o sininho de notificação, porque sempre que tiver um vídeo novo, um tema novo, vai estar apitando aí para vocês, sinalizando para vocês. Tanto os podcasts como os outros vídeos que eu crio tanto aí para o Falando com a doutora Vanessa. É isso, estou muito feliz, né, amor? Demais. Até a próxima. Até a próxima. Continue nos seguindo nas redes sociais e no próximo episódio teremos um outro convidado também muito interessante. Obrigado. É isso aí. Tchau, tchau.